Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos aqui para mais uma aula de matemática. E o que nós estamos estudando? Gráficos e tabela, né? Nas aulas anteriores nós estudamos um pouco sobre isso, vimos diferentes tipos de gráficos, né? Os dois tipos de tabelas mais usadas, né? Vimos uma simples, outra de dupla entrada. E depois na outra aula, né, nós aprendemos a construir, que é a importância da fonte de pesquisa, que nós devemos pesquisar as informações para podermos construir os gráficos e também as tabelas, né? E agora, para saber se você aprendeu tudo isso bem direitinho, nós vamos fazer as nossas atividades, né? Que é para ver como você aprendeu. Eu tenho certeza que vocês aprenderam bem direitinho. Vamos começar? Observe o gráfico e veja o número de turistas que visitaram o litoral durante uma semana de férias no mês de janeiro e depois responda. Observe aí, né? Nós temos aí as informações das quantidades, estão aí na verticais. Temos os dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Observando o gráfico bem direitinho, os dias, as quantidades, né? Agora nós vamos resolver as questões. Letra A. Em que dia houve mais turista? Qual foi o dia aí? Observe, é o dia que a coluna está maior, né? Tá de azul bem grandona. Qual foi o dia? Veja se você acertou. Muito bem, foi na quinta-feira, né? Quantos turistas foram a mais na quinta-feira que na quarta? Para isso, a gente precisa calcular, né? Primeira, qual foi a quantidade de turistas aí na quinta-feira, né? Então, vamos fazer o cálculo, né? Na quinta-feira, né? Vou colocar aqui, quinta. Foi quanto, né? Vamos conferir aí. 4.632. Na quarta-feira, foi quantos? 3.643, né? Qual o cálculo que nós podemos fazer para nós encontrarmos a nossa resposta? Se é para saber quantos a mais, né? Então, eu vou ter que tirar a quantidade que já foi feito, né? Entre os dois, para me saber a diferença. Então, vou fazer um cálculo de subtração, né? Vou fazer uma continha de subtração. Aí, nós precisamos, né, saber fazer o cálculo, né? Número sempre embaixo de números, unidade embaixo de unidade, né? Aqui nós temos 2. Tirar 3 de 2. Tem como eu fazer isso? O 3 é maior que o 2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma dezena emprestada aqui do 3, né? Então, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 12, né? Agora, eu tenho 12, eu tiro 3, eu vou ficar com 9, muito bem. E agora, tem como eu tirar 4 de 2? Não, então também vou pegar uma dezena aqui emprestado, né? E aqui vai ficar 5, né? Agora, eu tenho 12, eu tiro 4, eu vou ficar com 8, certinho? Agora, eu tenho 5, tem como eu tirar 6? Não, também vou pegar uma dezena daqui emprestada e vai ficar 3, né? E aqui eu tenho 15. 15, eu tiro 6, eu vou ficar com 9, muito bem. Tenho 3, tiro 3, vou ficar com 0. Então, a quantidade aqui é 989. Vamos conferir? 989, muito bem. Qual dia houve menos turista no litoral? Olha, observe aí, a partezinha que está de vermelho está bem menor que todas as demais. Então, qual foi esse dia? Segunda, né? Na segunda, muito bem. Vamos para a próxima questão. O gráfico mostra o consumo de energia elétrica de uma casa durante os últimos 6 meses de 2008. De acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior que 300 kWh foram. Aí, observe aí, nós temos o mês de junho,
o mês de agosto, o mês de setembro, de outubro, novembro e dezembro. Observando aí, o que o probleminha me diz, né? O que eu tenho que solucionar? De acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior que 300 quilowatts, né? Qual foi? Que foi maior que 300. Então, nós vamos ter que localizar aí, certinho, qual é o mês que nós observamos que foi maior? Os meses, aliás. Nós temos aí na alternativa A, novembro e dezembro, observe, eles estão maior que 300. Tem a linhazinha bem aí em 300 mostrando, né? Foi no mês de junho e agosto? Junho e agosto estão acima ou abaixo? Estão abaixo, então nós já podemos descartar. Agosto e novembro, observe que agosto ele está abaixo de 300 quilowatts, mas o mês de novembro está correto, porém tem que ser os dois corretos. Então nós vamos descartar a letra C porque agosto não está. A letra D, agosto e dezembro. Bem, nós vimos já que agosto não está, então só está dezembro. Precisamos dos dois que esteja. Então só pode ser a letra A, não é isso? Olha, novembro e dezembro. Então a nossa resposta está na letra A. Certinho? Vamos para mais uma questão. Um grupo de alunos organizou uma Olimpíada de Matemática. A tabela representa o número de inscritos. Observe aqui a tabela. Nós temos aqui meninas e meninos. E aqui a quantidade dos anos, ó, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Observaram que essa tabela requer um grau de complexidade, ou seja, mais atenção, né? Nós temos que cruzar as informações. Por exemplo, no segundo ano, a quantidade de meninas, 17 meninas. E de meninos, 16 meninos. No terceiro ano, nós temos aqui 19 meninas e 11 meninos. No quarto ano, nós temos 13 meninas e 19 meninos. No quinto ano, nós temos 12 meninas e 16 meninos. Tá vendo que a gente tem sempre que cruzar as informações, ó. Quantidade de meninas são todas essas, mas cada uma num ano diferente. Observaram? Quantidades diferentes. Os meninos são todos esses são meninos, porém em anos e quantidades diferentes. Observaram? Então, agora vamos, depois da que a gente analisa, sempre que forem resolver, você analisa o gráfico ou a tabela. Nesse caso, é a tabela, né? Agora, vamos para as alternativas. Considerando os dados contidos na tabela, determine o número de meninas. Olha só a pergunta, determine o número de meninas escrito no quarto ano. Então, o que eu tenho que olhar? As meninas, certo? Todas essas são meninas. Mas aqui está me dizendo que eu tenho que olhar aqui, ó, no quarto ano. Então, eu tenho que vir aqui, ó, quantidade de meninas cruzando com o ano. Perceberam? Para mim poder encontrar a minha resposta, certo? Encontrei aqui a minha resposta, né? Então, aqui as alternativas que eu tenho. Na letra A, 19. Letra B, 17, letra C, 12, letra D, 13. Nós já sabemos qual é a nossa resposta. Vamos conferir? Só pode ser a letra D, 13 meninas, né? Aqui no quarto ano, certinho? Agora vamos para a próxima. Observe na tabela a quantidade de resíduos recicláveis coletados pela prefeitura de uma grande cidade nos 4 últimos anos. Olha só. Nós temos aqui, né, as informações. Nós temos o ano 2015, 2014, 2013, 2012, né? E temos as quantidades em toneladas. Observem aqui, ó, 30.358 no ano de 2015. Nós temos aqui em 2014, 27
27.675. 2013, 35.237. 2012, 29.493. Essas aqui são as quantidades em tonelada e esses são os anos que foram feitos, né? Foram pesquisados essa tabela, essas coletas. Aí vamos ver qual é a nossa questão, né? Em qual desses anos a prefeitura coletou a maior quantidade de resíduos recicláveis? Olha só, crianças, primeira coisa que nós fizemos, lemos a situação problema, certo? Depois nós fomos analisar os dados que nós tínhamos na tabela. Somente depois nós vimos o que eu tinha que resolver, o que nós tínhamos que resolver. E o que nós precisamos resolver? Qual é o problema que eu preciso solucionar? É a quantidade, né? Qual desses anos essa prefeitura coletou a maior quantidade de resíduos reciclados. Então, aqui eu tenho que saber qual é o maior, certo? E nós vimos aqui, ó, que desses que estão aqui, ó, em 2013 foi que coletou maior número de quantidade de resíduos, né, reciclados. Então, a nossa resposta só pode ser 2013 na letra C. Muito bem, certinho. Agora, olha só, observe o gráfico, as notas de alguns alunos do 4º ano, né, nessa escola aqui. Nós temos aqui de Carla, 7 pontos. Fábio, nós temos 8 pontos. Joana, 9. Maria, 9 também. Pedro aqui, ó, nós temos 6 pontos. E Saulo, nós temos aqui 9 pontos. Percebemos aqui que já temos 3 com 9 pontos. Um com 8, um com 7 e o outro com 6. Todas as informações nós observamos, né? Os alunos e aqui nós temos as notas. Agora vamos ver qual é a situação que eu preciso resolver, que nós precisamos. Qual desses alunos tirou a nota 8, né? Aí o que eu faço? Eu venho aqui no 8, ó, e já cruzo a informação. Quem é? Fábio, né? Certinho, então só pode ser a letra B. Muito bem, né? Nós vamos finalizar por aqui. Tenho certeza que você não erra mais nenhuma atividade de gráficos nem de tabela, porque ficou bem claro. Mas, se você ficou ainda com alguma dúvida, corre lá na plataforma Eduque e reveja essa aula e as outras também, quantas vezes você desejar. Até mais, te vejo numa próxima aula.